Mas você viu que a repercussão não foi boa aqui internamente. Até o Jornal Nacional desprezou o tweet lá do Donald Trump, né? Ou a postagem do Donald Trump, e chamou de retórica populista de quem despreza o Estado Democrático de Direito e defende um modelo autoritário de governança. Então você tem, assim, passou um pouco, né? Quem disse isso foi o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional. Passou um pouco dos limites, né? Essa tentativa aí de colocar o Brasil numa coleira, de colocar o Brasil emparedado nessa situação, que até algumas pessoas que não podem ser honestamente chamadas de comunistas, nada do tipo, saíram aí em defesa do país e não em defesa do Lula, porque como eu disse, você faz oposição, você pode fazer oposição ao governo, mas você não pode fazer a oposição ao país, que é o que o Eduardo faz no momento, por isso que ele é traidor da pátria. Exatamente. Agora, veja, o cara ir tão longe quanto celebrar eventuais embargos contra a nação. Cara, tem uma fala do Eduardo Bolsonaro, Helder, no qual ele fala exatamente isso. Ele celebra que vão jogar uma bomba, claro, de forma simbólica, também já não duvido mais de nada, contra o Brasil. Você tem um deputado federal licenciado comemorando que os caras vão meter bomba atômica no Brasil, irmão. Sim. Que porra é essa, cara? Entendeu? Então, é óbvio que aí até a própria mídia liberal, até a galera que começa a olhar para esse tipo de coisa e fala: não, pera um pouco, mano, como é que é? Porque isso pode ferir os interesses de muita gente aí, de grande mídia hegemônica, o que quer que seja. Os caras começam a ver que, não, peraí, então essa ingerência rapidinho pode se voltar contra os interesses dessa galera. Eles estão vendo o que está acontecendo com o trumpismo, eles estão vendo que, assim, primeiro, não existia a Agenda 2025, o Projeto 2025. Uhum. Você sabe muito bem o que é. Aí o Trump começa a sistematicamente implementar um negócio atrás do outro, a ponto que o Joe Rogan fala: caralho, não, peraí, cara, isso aí tá errado, não pode, não sei o que. Você não sabia? Te foi avisado de forma explícita que esse era o objetivo, que o objetivo do trumpismo é transformar os Estados Unidos numa autocracia à la Viktor Orbán. Isso te foi dito. Como é que você pode estar surpreso se esse negócio te foi explicitamente colocado de forma reiterada? Então, veículos hegemônicos, até esses veículos hegemônicos de comunicação, começam a perceber que não, pera um pouco, cara, isso não é interessante para absolutamente ninguém, porque eles querem uma agenda liberal na economia, mas eles não querem uma figura aloprada que vá atropelar o devido processo legal para deportar imigrantes, por exemplo. Eles não Uhum. querem alguém que vai atropelar o nosso sistema de justiça sem nenhum pudor. Eles não querem alguém que seja um ditador efetivo e que possa, de repente, porque o Bolsonaro não se engana, por ele faria isso, dizer que globolixo, não quero mais, caça a concessão desses vagabundos. Quanto que a Globo faturou no ano passado, Helder? Quase Cara, 17, quase 17 bilhões com B de 17 bola, bi. velho. Tá. Entendeu? É um Uhum. absurdo, é muita grana, irmão. Aí você imagina que pode entrar um cara que é extremamente autoritário, que diz o seguinte: foda-se a Globo, vamos caçar a outorga desses caras. Por quê? Porque eu não quero, mano. Porque eu vou agir como o Donald Trump faz lá fora. Pode muito bem ser o Tarcísio, que é um cara que é vendido como moderado e os caralho, e depois vai despirocar para esse tipo de coisa, não custa absolutamente nada. Isso foi dito do Bolsonaro também. Não, ele vai se enquadrar dentro da nossa institucionalidade. Porra nenhuma, ato contínuo, o cara tava falando que vacina da AIDS. Uhum. Então, esse é o tipo de fala que extrapola e muito, porque existem implicações seríssimas que podem estar atreladas a esse processo. Sim, e não dá para responder, de forma republicana esse tipo de ataque à nossa soberania, ok? É momento em que a gente também coloca às claras quem é o Tarcísio de Freitas, vendido como moderado, como uma pessoa técnica, como um político diferenciado da direita. Ele não é nada disso, não. Porque, cara, assim, até um determinado momento, teve gente que duvidou
do Tarcísio ser bolsonarista mesmo. Eu entendo, tem gente que é mais inocente no jogo e beleza. O pessoal achava que ele era um sujeito técnico, como se fosse um jogador mesmo, como se fosse um jogador, um atleta, que escolheu uma camisa para vestir porque aquela camisa dava mais chance para ele vencer. E no fim das contas, o que a gente descobriu? Que não, eu já sabia, você também já sabia, mas tinha gente que duvidava, que ele era uma pessoa tão bolsonarista quanto o Bolsonaro, apesar dos modos dele e talvez da falta de conspiracionismo levá-lo a ser vendido como uma pessoa mais palatável. Ontem, ao fazer o apoio e o endosso das palavras do Donald Trump, até o João Amoedo veio a público mostrar sua indignação. Pô, como assim, cara? O Bolsonaro não tem que ser julgado pela justiça? Ele só pode ser julgado pelas urnas? O que você tá falando? Que porra é essa, né? É que o João Amoedo é mais educado. Mas, na verdade, se ele fosse uma pessoa como eu, que não tem tantos bons modos, ele escreveria no tweet dele apenas: mas que porra é essa, Tarcínico de Freitas? Que merda o senhor está defendendo? Que merda o senhor está falando? Mas eu acho ótimo, viu, Calejão? Eu acho ótimo para despir de vez o Tarcínico em público. Cai a fantasia de vez de que ele é moderado. Ele não é moderado. Ele é só mais um bolsonarista. Com melhores modos, piores modos, mais vocabulário, menos vocabulário. É tudo bolsonarismo. Todo mundo leal à mesma pauta, tá? E ao mesmo líder, que é o Jair. Para mim, que fique cada vez mais claro para aqueles que ainda duvidam, para que não reste dúvida nenhuma sobre quem é esse cidadão. O Helder. Cara, mesmo seguindo. Veja, você tem o tweet dele aí, não? Não sei se dá pra gente mostrar isso, pra botar 3 pontos que eu acho interessantes pra vocês. Tweet de quem? Do Trump, do Laranjão. Tá. Falando esse. Mano, 3 coisas. Ele fala, não sei se eu vou lembrar tudo de cabeça, por isso que eu queria olhar aí. Mas assim, ele fala que o Bolsonaro precisa ser julgado pelas urnas. Alguém avisa. Ele já foi. Bolsonaro é o primeiro cara que não consegue se reeleger desde a instituição desse mecanismo da reeleição na década de 90. Mesmo metendo a mão em 300 bi, tá? Tá pequeno para um caralho isso. É. Mas é porque Não, é bastante texto, né? Mas é não isso, pega ó. nada. Eu leio aqui, ó. O Brasil está fazendo Vai. algo terrível no tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo inteiro, enquanto eles não fazem nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo Então, povo. Peraí, deixa eu te interrompendo em cada etapa para eu te dizer o que eu acho mais pertinente. Essa primeira. Então, o Trump, ele sequer é sujeito de direito na nossa ordem jurídica. Ou seja, o que o gato enterra e o que o Trump acha, foda-se. E ele já tá decretando que o Bolsonaro é inocente. Ah? Sim. Ele já diz, o Bolsonaro é inocente. Quer dizer que o Trump agora virou juiz de direito dentro da ordem jurídica nacional. Ok, mete marcha, vai. Vamos lá. Eu passei a conhecer Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro em relação ao comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Quer comentar? Quero. Olha que bagulho louco. Ele foi um líder muito forte no comércio. Sabe o que esse canalha fez no comércio? A título de pleitear uma vaga na OCDE, ele abriu mão do status de nação emergente dentro da Organização Mundial do Comércio. Eldio. Isso dá. O que isso significa? Que você tem uma série de condições especiais, mais prazo, você tem um monte de vantagem como país emergente. O Bolsonaro foi levado para grupo. Onde tá bolinha, onde tá bolinha, onde tá bolinha. O Trump levou ele para grupo, disse que ele teria que se adequar a uma série de coisas para poder pleitear a entrada na OCDE, que Washington ia indicar o Brasil para a entrada na OCDE, tomou um puta de um balão apagado, abriu mão, depois o governo Lula retomou essa porra, mas ele abriu mão da condição de país emergente junto à OMC, e depois o Mike Pompeo veio a público e disse que quem era indicado era a Argentina, não era mais o Brasil. Esse é um negociador muito forte a quem o Trump se refere na seara do comércio. Vai.
Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Depois eu vou mostrar o especialista lá do Jornal Nacional, tá? Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso não é mais. Isso não é nada. Como é? Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político. Algo sobre o qual eu entendo muito bem. Aconteceu comigo em escala 10 vezes maior e agora nosso país é o mais quente do mundo. Então, primeiro, não é verdade que ele está liderando pesquisa porra nenhuma. Segundo, também não é verdade que os Estados Unidos são the hottest país para porra nenhuma. Por quê? Porque eu disse para você essas três dimensões. Na dimensão militar, já existe uma concorrência fortíssima, talvez pau a pau. Se você considerar Rússia, China e Estados Unidos e OTAN e tal. Tanto é que a coisa é equilibradíssima que aonde China bota a mão, aonde Rússia bota a mão, os Estados Unidos já não se atrevem. Aí a coisa já, opa, peraí, vamos dar uma segurada e tal. Na dimensão do comércio, foi isso que eu disse para ti. Hoje, a China tem uma corrente de comércio maior com 153 países. A China é de longe a principal parceira comercial da maioria dos países junto à sociedade internacional. Onde os Estados Unidos ainda vão muito bem? Na produção de propaganda. Principalmente através de Hollywood, filme, produção cultural e esse tipo de coisa. Então também não é verdade que o país é o país mais é o grande país do momento, porque não é verdade, e também não é verdade que o Bolsonaro está liderando pesquisa de porra nenhuma, além do que ele está inelegível. Alguém pode avisar ele também. Tá certo, exatamente, tem isso, né? O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei acompanhando muito de perto a caça às bruxas, olha o termo usado aqui, né? Contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil, e se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Eu não sabia que o Bolsonaro ainda tinha algum tipo de privilégio de não ser julgado pela justiça e só poder ser julgado pelas urnas. O que ele já foi, inclusive. Agora, sabe o que está preocupando demais o Trump também, cara? A treta com o Elon Musk se produziu por dois motivos centrais. O Trump passou a reformulação fiscal nos Estados Unidos, o que ele convencionou chamar de Big Beautiful Bill, tá? Basicamente tirando 15 milhões de estadunidenses do Medicaid e basicamente tirando food stamps, que é um tipo de subsídio para alimentação, considerando quem tem fome nos Estados Unidos. Ou seja, o cara tá tirando do bolso da galera que já não tem porra nenhuma para dar isenção fiscal para bilionário. Né? E aí, tinha um negócio que era o EV Mandate. Acho que a gente já falou disso aqui, né? Que era um estímulo, basicamente obrigar o estadunidense a comprar veículo elétrico, o que interessava demais para o Musk por conta da Tesla. Mas aí, isso aí já deu uma azedada inicial. O que aconteceu em seguida é que o Musk vinha fazendo um lobby muito foda, Helder, para colocar um amigo pessoal dele, que é um cara que chama Jared Isaacman, no comando da NASA. E aí o Trump falou, não, meu querido, você vai ficar poderoso demais, não vou colocar o seu coleguinha no comando da NASA, não. Azedou o pé do frango legal, Musk vem a público e diz que o Trump está no Epstein Files, tá? Do pedófilo lá. A Pam Bondi, que é a procuradora-geral da República lá, eles chamam de General Attorney, né? Disse o seguinte, meu mano, que eu tenho a lista está sendo revisada, a lista está na minha mesa, a gente vai soltar ali a lista de clientes do Epstein. E isso está para sair. Depois da acusação que o Musk fez dizendo que o Trump estava na lista, sabe o que a Pam Bondi diz? Não tem lista nenhuma. Não existe lista de clientes do Epstein. E agora parece que tem vídeo circulando que deve estar estourando, mostrando que de fato o Donald Trump está nessa porra dessa lista. Então você imagina o nível de desespero e de diversionismo que esse vagabundo laranja não está imprimindo junto à sociedade internacional, porque se aparecer alguma coisa relacionando ele diretamente com pedofilia, isso aí é o maior golpe que ele já sofreu na história da imagem dele. É por isso que ele se irritou tanto com a pergunta, né? Você tá falando desse cara, ainda mais o próprio documentário do Jeffrey Epstein já mostra as relações promíscuas
do magnata com o Trump, tem relações com famosos, com a família Clinton. Essa lista, quando vier à tona, cara, vai ser assim. Ela já veio, né? Na verdade, já tem nomes essa lista circulando por aí e tudo mais. Mas a questão é, né? A prova de relação dessas pessoas, provas mesmo contundentes, em casos mais escabrosos, que ainda não temos, né? Não sei se alguém vai ser punido. A gente acabou de ver a situação do caso P. Diddy aí, que não aconteceu nada, não vai dar nada pro Nada. P. Diddy, né? Famoso e poderoso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, difícil rodar, muito raro de rodar. Tem que ser uma situação assim que chocou, e do P. Diddy chocou, cara. E mesmo assim não deu, né? Mas vamos ver aqui o Gustavo Sampaio, desculpa. Vamos ver aqui o Gustavo Sampaio, que é jurista, falando, né, sobre as diferenças entre as legislações e sobre ataques à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui na opinião dele, é uma opinião que foi ouvida ontem no Jornal Nacional, que também não tancou a declaração do Donald Trump. O jurista Gustavo Sampaio aponta diferenças entre as legislações sobre ataques à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Fossem aplicáveis as leis brasileiras nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump hoje não seria presidente da República, porque certamente ele teria sido acusado de crime contra a democracia, teria sido processado e julgado e possivelmente condenado. Como ele escapou ileso da persecução penal, ele quer criticar um país que não permite o mesmo desfecho e que, preservando a autoridade da sua lei penal, pune quem age contra a democracia. É mais uma vez um discurso populista, uma narrativa, uma retórica populista de quem despreza o Estado democrático de direito e defende um modelo centralizador, um modelo autoritário de governança que não coincide com as expectativas democráticas do mundo ocidental livre. Resumidamente, Calejão, é isso aí, né? O problema é que tem gente que acredita que o Brasil ainda tá errado nessa. E assim, eu tenho críticas a essa fala de mundo ocidental livre, como Não, tudo colocando, bem, não, eu né? É entendi. outra coisa. É uma abordagem que você vai falar, é meio OTAN, essa abordagem, Isso, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesses detalhes, aí já seria uma boa. questão mais de picuinha. Acho que o pessoal que assiste a gente aqui sabe também qual é que é o nosso posicionamento em relação a isso. Isso. É isso. Entendeu? No mais, por que o JN opta nessa ocasião por escolher um legalista? Porque esse cara é um legalista. Não creio eu que ele não é um progressista para absolutamente nada. E é um cara que está alinhado pela etapa final da fala dele ali com as democracias liberais burguesas. Me parece que esse é o caso, que ele entende que, de fato, a democracia liberal é o suprassumo do que seres humanos conseguiram produzir em termos de arranjo social. Pela fala dele, me parece que é isso que ele transmite. Sim. Agora, é o que você falou. No mais, eu concordo com absolutamente tudo. Você pega até um cara que não é de esquerda, esse cara não é de esquerda, eu te garanto que ele não é de esquerda. Não dá para dizer que o Jornal Nacional tem um mínimo viés progressista para absolutamente nada, muito pelo contrário. O Jornal Nacional, Bonner, essa gente toda defendem o interesse do grande capital. Então você pode ver que a ingerência do Trump é tão agressiva, ela é tão impertinente, que até os liberais se incomodam porque eles começam a perceber que isso pode dar uma merda federal. Entendeu? Então é isso, concordo com você. A questão é que essa gente percebe que, bom, vai dar ruim, vamos botar um certo limite aqui, porque se a gente deixa esse tipo de coisa se criar, daqui a pouco é Globo lixo para lá, caça. Daqui a pouco, sendo bem baixo calão, daqui a pouco é no meio do nosso cu, tá ligado? Exato. Mas é isso, a Globo começa a pensar assim, né? Algumas figuras, algumas grandes empresas, né? Alguns grandes liberais, grupos econômicos, aí começam a pensar exatamente desse jeito. Opa, peraí, agora não é só no rabo da esquerdalha, agora pode ser no nosso também. Paulo de Almeida, precisamos de mais um Assange para liberar essa lista. Cara. Luiz, o Choquito vai privatizar os pátios de veículos apreendidos pelo Detran. Aldre com San Bruno. Tarcísio moderado, a marreta do leilão nega.
ali foi uma ceninha, um teatro que ele fez para mostrar virilidade. Afinal de contas, trata-se de um governador monobola, então ele precisa todo momento reforçar que ele é viril. Mas o que ele vende nesses convescotes com empresários é outra coisa. Ele coloca o terninho de grife, aí passa massa corrida nos buracos da cara, um Gumex no cabelo, lava o cabelo no dia anterior com o Clear Man do Cristiano Ronaldo para não ficar com caspa, a seborreia também vai controladinha, entendeu? Reloginho de boy. Reloginho, isso, reloginho de boy, não sei nem o Patek Philippe lá, que ele já deve ter comprado um pelo menos, você entendeu? Tênis pé Baruel ali no meio da virilha e no pé para não levantar o futum, que ele vai ficar um pouco emocionado em ser paparicado pela galera do dinheiro no Brasil. Então o cara, né, mudou. Na época do Bolsonaro, você via ele sempre oleoso, seborreico, com as suas camisas polo desbeiçada. Agora não, agora é outro Tarcísio, entendeu? Aí ele tá tentando vender um outro personagem. Juliane Leão. Tem a impressão que os vídeos de IA estão furando a bolha porque o algoritmo entrega mais esse conteúdo, mas geralmente é fake news. Audrey Constant Bruno, nova membra. Diego Madeiral, a bomba que vão jogar no Brasil vai ser o canhão do pai dele, o Bozó. Tati CB Calejon 1, meu gêmeo de anos diferentes, parabéns para nós, se não nos encontrarmos na live de sexta. Reni Barcelos, o Laranjão é tão arrogante que mesmo defendendo o Jair ainda meteu que ele sofreu mais, isso foi foda. Não, eu sofri 10 vezes mais, tá? Mas assim, esse filho da puta aqui, desqualificado, também tá sofrendo. Vamos ser honestos, vai. Essa merda do terceiro mundo também sofre pra caralho. Não é porque é um macaco, um símio da América Latina que a gente não tem que reconhecer que tá sofrendo. Tá sofrendo por um caralho. É um merda. É um bosta, nem inglês fala. É isso aí. Eu vou reconhecer, vou ter que dar meu braço a torcer, tá? Que ele tá sofrendo. É foda, os caras são filho da puta demais. Se você quer um dinheiro extra para complementar sua renda, sem que você se desloque de um local para o outro, apenas trabalhando em casa, segue essa recomendação. Você pode trabalhar aqui no Brasil e receber em dólar. E esse print aqui é de uma pessoa que topou tentar. E se você quiser entender como funciona, tem um link aqui na descrição deste vídeo. Não é nada de tigrinho ou coisas ilegais que esses influenciadores pífios e patéticos gostam de indicar para tirar dinheiro de você vendendo sonhos. É trabalho mesmo, honesto e que você e sua família vão ser gratos por você estar fazendo. Não precisa pagar nada para ver as aulas. É só clicar, assistir as 3 aulas que o Clayson vai liberar para você e tirar suas próprias conclusões. A informação é gratuita, o caminho tá ali. Depois que assistir, aí sim você decide se quer continuar ou não. Mas pelo menos entende a oportunidade. Então, entra no primeiro link da descrição e saia mais bem informado.